Graças a Deus que podemos estar mais uma vez aqui juntos para aprendermos da palavra do nosso Deus. Provérbios, versículo por versículo, está no ar. Quem tiver ouvidos que ouça os provérbios da Bíblia, a palavra de Deus. Que legal podermos estar mais uma vez aqui juntos para compartilharmos, aprendermos da sabedoria da palavra de nosso Deus. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like, deixe o seu comentário e bem-vinda, bem-vindo você também que escuta através da plataforma Spotify. Estamos em sintonia com o seu coração. Versículo de hoje, Provérbios 4:14. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Queridos irmãos e irmãs, esse versículo ele é autoexplicativo. Não há muito o que acrescentar, ele é uma advertência. Na verdade, não é só uma advertência, é uma lei. Ele tem aqui a forma de lei. Basta nós lembrarmos dos 10 mandamentos, onde ali também existe o não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e aqui também começa com o não. É quase uma imposição, uma lei. Olha, não vá por ali, não anda nos caminhos dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Porque às vezes a propaganda ela é bonita. Ah, você vai conseguir as coisas mais fáceis se você conseguir seguir por esse caminho. Vai ser melhor para você. Você vai prosperar mais e ninguém vai ficar sabendo. Ninguém vai ficar sabendo só se a pessoa acha, porque Deus, ele existe e ele vê todas as coisas. E ele sabe o caminho que eu estou andando, ele sabe o caminho que você está andando, e ele já sabe também onde é que esse caminho vai nos levar. Então, se você está andando pelo caminho dos ímpios, cai fora. Dá tempo. Você pode ser a pior pessoa do mundo. Pode. Tem chance. Eu poderia contar aqui muitos testemunhos, muitos relatos de pessoas que eu vi em plena destruição e que o agir de Deus abençoou. Vou contar um exemplo. Em 2009, participei de um projeto missionário da nossa Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, lá em Laguna, Santa Catarina. A ideia era implantar uma comunidade da SLB na cidade, visto que não tinha. Então nós íamos de casa em casa conversar com as pessoas e se elas não tinham uma denominação, elas eram convidadas a vir numa tenda de circo que havia sido montada, ali eram feitos os cultos por 2 semanas, todas as noites, para então a partir dali formar uma comunidade. Eu lembro que mais no final do projeto nós fomos em um bairro afastado da cidade, um bairro bem pobre, parecido com favela, e nós sempre íamos em duplas. E então estava eu e mais um advogado ali de Barreiros, que é ali na cidade de São José, Florianópolis. Ele era daquela comunidade, também estava lá. E nós estávamos conversando com uma senhora, ela estava na porta da casa dela, nós na estrada, e de repente um sujeito vinha se aproximando de nós com uma aparência horrível e uma roupa totalmente esfarrapada. E ele chegou perto e ele disse se nós poderíamos ir na casa dele. Eu e a minha dupla, nós nos olhamos e, bom, então vamos lá. E nós fomos seguindo aquele homem, ele caminhando uns 2 metros à frente de nós, por aquelas estradas de chão, cheias de miséria, sujeira, enfim. E ele foi caminhando e nós indo atrás dele. Então nós chegamos na casa dele, que era um muro de quase 2 metros, só com um portãozinho para entrar. O mato dentro do quintal era tão alto que quase chegava à altura do muro, você não via a casa atrás por causa do mato. E a casa, então, nos fundos era uma meia água. Primeiro a gente pensou, a gente vai entrar ali ou não, era um desconhecido. Mas, de fato, nós sentimos no coração que poderíamos sim entrar. Então nós entramos lá dentro e assim que nós chegamos na casa daquele homem, eu me lembro que ele começou a chorar
que nem uma criança, de tanto desespero. E a situação dele era a seguinte: ele e a esposa eram viciados nas drogas, ambos tinham AIDS, eles não tinham nada de comida dentro de casa, não tinham móveis, não tinham nada, nem geladeira. Eles venderam tudo por causa das drogas. E eles estavam devendo para os traficantes e estavam sendo ameaçados de morte todos os dias. Inclusive, ele mostrou um machucado de uma pedrada que deram na cabeça dele, quase como um ultimato de que ele ou ele pagava o que ele devia, ou de fato ele e a esposa seriam mortos. Então, uma situação assim inigualável. Eu lembro como se fosse hoje, me emociono de lembrar a situação daquele homem, e logo depois chegou a mulher dele também. E gente, é uma situação complicada, e ali o Evangelho de Deus falou, agiu. Eu lembro até hoje, a gente orou com eles, e isso era no início da tarde, ali nas 6 horas da tarde, viria um ônibus cedido pela própria prefeitura de Laguna para levar quem quisesse do bairro, então, lá na tenda onde nós teríamos o culto à noite, também com o convite a aceitarem a Jesus, a mudarem de vida. E eu lembro como se fosse hoje, que então fui junto lá para receber quando eles viessem no ônibus e poder ir junto, e infelizmente eles não vieram pegar o ônibus aquele dia, e eu fiquei esperando, até fiz o motorista esperar um pouco, mas não vieram. E eu lembro que aquela noite eu fiquei bem triste, bem chateado. Não vieram. Mas no culto da outra noite, lá estavam eles. E quando foi feito o convite deles irem à frente, receberem também a fé, poderem mudar de vida, aceitarem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, os dois foram. E eu lembro da alegria deles. Eu gostaria de ter sabido o restante dessa história. Eu vou ter que deixar você aqui no branco, porque eu lembro que nós queríamos encaminhar eles a um centro de recuperação que tem lá em Palhoça, que é da nossa igreja. Em Palhoça ela iria para Ituporanga, que é um centro de recuperação para mulheres, mas isso eu nunca fiquei sabendo o que aconteceu. Mas essa é a prova de que o Evangelho ele pode entrar nos lugares mais obscuros e causar transformação. Eu entrei nesse ambiente. Eu ouvi a história daquele casal, primeiro ele e depois quando ela chegou. É isso. Então, gente, não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelos caminhos dos maus. Não faça isso. Mas se você também se acha tão certinho, não julgue. A gente tem que ir lá e ouvir, acolher. Pode ser a pior pessoa do mundo. Se optar hoje pela sabedoria, tem chance. Deus transforma, eu creio. Eu vi isso lá com meus próprios olhos. Creia nisso. E nós poderíamos aí dar muitos outros testemunhos. No De Longe Juntos, nós sempre temos um encontro com a palavra. Este programa ele é exportado em forma de livro para presídios do Brasil inteiro. E nós temos, a partir do pastor Edson Bruno, vários testemunhos de presidiários que são da pior espécie, e a partir desse trabalho ouvem o Evangelho e têm suas vidas transformadas completamente. Saem da cadeia pessoas novas. E é esse o Evangelho que eu creio. É esse o Evangelho que eu creio. Você crê também nesse Evangelho? Eu desejo que sim. Eu desejo que sim, porque esse é o Evangelho. Se você não crê nesse Evangelho, então você não acredita, infelizmente, em Evangelho algum. Então é isso. Não siga pelo caminho dos maus. E aqueles que estão seguindo pelo caminho dos maus e querem ajuda, que estejamos dispostos a ajudar, a acolher, a sermos usados por Deus para que essas vidas possam ouvir o Evangelho e serem transformadas. É isso que eu creio. Pense sobre tudo isso. Foi um testemunho aqui do pastor. Teria muitas experiências para contar, não para minha honra e glória, mas para a honra e glória do Senhor. Fique na paz do Senhor. Amém.
Quem tiver ouvidos que ouça os provérbios da Bíblia, a palavra de Deus.